Gente, o Vasco, com essa vitória em cima do Internacional, chega a 45 pontos, assume a 10ª posição, ainda não está afastado o risco, ainda não está. Mas com os resultados da rodada, o Vasco ultrapassa o Bragantino, o Corinthians e o Atlético Mineiro por dois detalhes importantes: a questão do número de vitórias e principalmente do saldo de gols. O Vasco tem um saldo positivo de 2 e tem 55 gols. Tá ali, eu vou fazer aqui um apanhado rápido, é o quarto melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Na verdade, é o quarto, exatamente. O Flamengo é o primeiro com 74, em segundo o Palmeiras com 60, o Mirassol tem 58 e o Vasco da Gama tem 55 gols. Esses aspectos dão ao Vasco esse salto. Mas ainda tem jogo. O Vasco precisa ainda se cuidar. Mas é claro que a situação está muito mais tranquila, porque teria que ter aí uma classificação absolutamente heróica dos demais. Se não vejamos o Inter, por exemplo. O Inter tem 41 pontos e pode chegar a 47. Só que o Inter pega o São Paulo no Morumbi e pega o Bragantino dentro de casa. Difícil ver o Inter ganhando 6 pontos. O Santos está ganhando, o Santos vai a 41, o Santos terá que ganhar do Juventude fora e do Cruzeiro em casa, fazer mais 6 pontos, pode ir a 47. O Vitória da Bahia tem 39, o Vitória tem 3 jogos, pega o Mirassol, dificílimo, pega o Bragantino em Bragança e o São Paulo praticamente morto na última rodada, mas também uma situação muito complicada. Pode chegar a 39, 42, 45, 48. Os adversários têm que fazer, assim, das tripas coração. Precisa fazer uma pontuação. O Ceará, que pouca gente fala, o Ceará, se perder para o Cruzeiro amanhã, vai jogar com o Flamengo pelo título brasileiro, pode até ganhar do Palmeiras na última rodada, pode até empatar com o Vasco em número de pontos. Mas o Ceará tem 11 vitórias e tem um saldo negativo de -3 e tem 32 gols a favor. Muito longe daquilo que o Vasco tem. Esse jogo de hoje era importante pelo resultado. Era importante pelo anímico. E foi uma semana muito turbulenta, mas pela primeira vez, talvez eu vá dizer isso aqui, eu sempre achei que torcedor que vai a CT, torcedor que vai lá conversar com o jogador, fazer protesto, eu acho que isso não soma tanto. Respeito o sentimento de todos que foram, por exemplo, ao CT Moacir Barbosa várias vezes, como foram já a São Januário. Respeito. Não sou de concordar. Mas acho que o que aconteceu nessa terça-feira foi muito importante. Porque o torcedor baixou o tom. O torcedor foi desarmado. O torcedor que foi ao CT, comandado lá pelo Fabinho, presidente da Força Jovem, pelo Marcelinho, que é o vice-presidente e o presidente da Associação das Torcidas Organizadas, os dois foram com um discurso, claro, tinha lá os seus palavrões, mas um discurso que trouxe para nós, pelo menos para mim, eu falo por mim, algo que é inacreditável. O que foi cobrado na terça-feira era que o time trabalhasse. Eu não coloco hoje a vitória como, porque eles foram lá na terça-feira, o time correu. Mas gostaria muito de entender por que a postura hoje mudou. Será que mudou porque os torcedores pressionaram? Será que mudou porque a água bateu na busanfa? Será que mudou pelo medo da perspectiva do ano que vem? O futebol, no geral, ele é muito cruel com dirigentes e treinadores, de quem eu não isento nunca, mas acho que é o mínimo. É o presidente que é sempre culpado de tudo, é o diretor executivo que é sempre culpado de tudo, é o técnico que é o mordomo demitido sempre.
E quase sempre eles têm muita culpa no cartório. Mas a gente precisa mudar essa ótica, porque o jogador de futebol é o que mexe com a nossa emoção. É aquele que entra em campo e, dependendo da circunstância, ele joga ou não. Por isso que essa semana, e comigo vai ser assim, eu não sei a posição dos companheiros, mas pelo menos a minha, eu posso ser o comandante aqui, mas eu não dito linha editorial, cada um tem a sua cabeça. Por isso que esse canal é um canal democrático, é um sucesso, por isso. As pessoas têm liberdade de falar aquilo que elas queiram, desde que com educação, e somos todos muito educados. Eu não vou fazer festa para nenhum jogador do Vasco. O que eles fizeram hoje foi obrigação. Eu meio que mandei um áudio mais exaltado no grupo agora de WhatsApp. Teve um rapaz que disse assim, cadê aqueles que estavam se borrando aí, morrendo de medo? E eu disse, cara, deixa cada um sofrer da maneira que for. Porque eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí, muitos de vocês passaram mal esses últimos dias. Se sentiram mal. E se você não se sentiu mal, se sentiu bem, confiante, achando que era um momento, que ia ganhar do Inter, legal, cara, parabéns. Mas deixa cada torcedor do Vasco, esse torcedor do Vasco que sofre, que apanha, que é humilhado há 25 anos, sofrer do jeito que ele quer, cara. Tinham 19.300 pessoas hoje em São Januário. A torcida do Vasco, em 1 dia e meio de vendas para o jogo com o Fluminense, já esgotou o setor norte, aonde a gente fica. Cara, esse torcedor, como disse o Serjão agora do podcast Cruz Maltino no final, ele só quer duas coisas, cara. Que são duas coisas que são casadas. Trabalho sério, seriedade, entrega, respeito pela instituição, respeito pela camisa que vestem, respeito pela sua profissão, jogador de futebol. Porque você pode estar mal, mas não deixe de se empregar. Quer um exemplo? O que fizeram hoje Sérgio Quinde e Diego Monteiro? O que fizeram os profissionais que foram hoje a São Januário? Isso é um trabalho, gente. É um trabalho sério. Podiam ter largado, devem ter tomado choque, devem ter tido problema com o material, podem até sair gripados de lá. Mas o prazer e a alegria de transmitir, fazer um jogo, trazer a informação. Isso é um exemplo para quem em algum momento pode ter pensado, não, a gente já está, vamos pensar na Copa do Brasil. Não, não. Então o torcedor ele só quer trabalho, força, determinação, representatividade sua em campo. E uma segunda coisa, que é específico do torcedor do Vasco, todos querem, mas o torcedor do Vasco quer mais do que todo mundo, mais do que qualquer torcedor nesse país. Alegria, satisfação, felicidade de um torcedor que merece, de um torcedor que apanha dioturnamente. Então eu quero mandar o meu abraço ao Fabinho e ao Marcelinho da Força Jovem. Faço média com ninguém. Ninguém. Mas acho que eles representaram ali um pouco de uma maneira educada, de uma maneira tranquila. Pô, cara, joga por nós, cara. Pensa na gente, porra. Olha só que alegria para esses jogadores sair hoje de São Januário com 5-1 em cima de um grande time do futebol brasileiro, em termos de camisa, que é o Inter. Olha só, cara, como é que isso é bom. Como você pode achar isso ruim, torcedor? Para o torcedor apoiar você, jogador. Como é que pode, cara? Que falta de inteligência. Não, o momento não... Porque se você diz que o momento não tá bom, a bola entra, porra, a bola bate na trave e não entra como era antes da sequência de 12 jogos, ok. Mas os últimos 5 jogos, vou colocar os últimos 4, porque isso foi dito pelos torcedores. Contra o São Paulo, vocês jogaram como homens, respeitando, perderam porque é do jogo. Mas os últimos 4 jogos do Vasco foi uma vergonha. Então, não me peçam aplausos e discursos, né, inflamados, enaltecendo. Não, a gente vai eleger craque do jogo. Alguns jogadores jogaram muito bem, alguns jogadores se adaptaram ao jogo da chuva. Eu fiz uma crítica aqui no intervalo ao Robert Renan, que foi muito mal no primeiro tempo.
a seriedade do jogo, o jogo difícil, um centroavante chato como o Ricardo Matias, o gramado fez o Robert Renan fazer uma grande atuação no segundo tempo. E eu acho que esse é o grande problema desse time do Vasco, é o mental. Porque esse time do Vasco focado, esse time do Vasco consciente do jogo, é um ótimo time de futebol. Não é um time ruim. Não é um time medíocre. Então o Vasco fez uma atuação inteligente para o jogo. Contra um time desesperado, contra um time que está muito mal, arriscadíssimo a cair. Não estou aqui levando no revanchismo a Ramon Dias e Emiliano Dias. Costumo ter gratidão um pouco pelas pessoas e acho que eles ajudaram muito a gente em 23. Mas em 24 foram muito mal. A gente perdeu uma semifinal para o Nova Iguaçu pela incompetência deles. Gosto muito do Diego, preparador físico, vascaíno, queria ficar no Vasco. Ficou ali, né, querendo muito. Mas o Inter estava aqui, ó. O VAR descalibrado, hoje foi calibrado. A, digamos, pouca importância que vocês deram ao Vasco, porque eu ouvi de companheiros do Sul, quando o Vasco perdeu para o Inter aqui em 2023, eu ouvi, esse time do Vasco é muito fraco. Em 24, da mesma forma. E hoje eu posso dizer, o time do Inter é muito fraco. O time do Inter tem grande chance de cair se jogar esse futebol que jogou hoje. Pelo respeito à camisa, pelo grande clube que é o Esporte Clube Internacional, onde tem bons amigos, pessoas que trabalham lá, como André Mazuco e outras pessoas que passaram por lá. Não gostaria. Mas hoje tem várias coisas engasgadas aqui, porque ninguém gosta do Vasco. Ninguém acha o Vasco legal, vamos ficar com pena do Vasco. Então eu não tenho pena de ninguém. Se tiver que cair, que caia. E que vá disputar a segunda divisão. Foi uma atuação inteligente do Vasco, com alguns jogadores muito destacados. O zagueiro Carlos Cuesta fez uma grande atuação durante 90 minutos, foi o melhor jogador da defesa. Paulo Henrique muito inconstante, não fez um bom jogo. O Robert Renan melhor no segundo tempo. E aquilo que o Jean Faísca disse, hoje aconteceu. E isso me anima muito, porque faltam nesse momento 6 jogos para o final do ano, acreditando no Vasco na final. Porque ontem o Fluminense meteu 6 no São Paulo e foi por parte do torcedor do Vasco uma catarse negativa. Pois bem, nós ganhamos de 5 hoje do Inter. Dá para acreditar um pouquinho nesse time? É claro, desde que ele também nos dê armas. O Vasco precisava de fatos novos. E o Vasco hoje, se não me engano, e não quero me enganar de novo, por isso que eu estou muito com o pé atrás, ganhou um reforço. Thiago Mendes. O jogador fez uma partida muito boa. Soberana, sóbria no meio, comandando o meio, mostrando experiência, mostrando qualidade, dando porrada quando tem que dar porrada, dando passe como tem que participar, como foi num dos gols do Vasco. Uma ótima atuação dele. Fez subir o menino Barros, que por obra do destino, Papai do Céu escreve roteiros maravilhosos. Foi mandado embora do Vasco, porque chegava com um som alto. E eu nunca falei isso aqui, mas vou falar hoje. Porque eu tinha essa informação, mas nunca dei para preservar esse menino, que é um menino de ouro. Porque diziam que ele chegava com bafo de bebida. E hoje, o bafo foi no cangote deles. O menino Barros merece esse retorno. Baixar a bola, sabe? Ter humildade. Hoje não precisou dar porrada em ninguém, jogou pra cacete. E Deus pensa. Deus é mais, amigo. Foi lá e fez um gol. Uma ótima atuação do Ryan, que disse que queria voltar, queria estar voltando, que gosta desse tipo de gramado. Foi muito inteligente, dos mais inteligentes hoje no jogo, posicionado nos cantos onde a bola corria mais, e aí, amigo, ele é imarcável. Ele vai dentro do gol e teve outras chances. Jogador que a gente precisa. Chega a 14 gols, empata com o Verrete e já tá lá na boca. E vai ser o artilheiro do Vasco, se deixarem. A gente ganha corpo com essa vitória. Ganha moral, ganha corpo, mas não pode ganhar autoconfiança. Para ninguém entrar rebolando terça-feira contra o Mirassol. Vocês não fazem mais do que a obrigação de vocês. Terminar bem o Campeonato Brasileiro,
E no dia 11, novamente digo, façam o papel de vocês, porque a torcida do Vasco está fazendo e já fez, porque ela vai superlotar o Maracanã. E mais uma vez digo, não por vocês, por coincidência vocês estarão vestindo a camisa do Vasco, porque esse torcedor que foi hoje, 19 mil, tomou chuva, tomou raio, tomou os diabos que o carregue, foi pela instituição, porque nós somos pelo Vasco, independente daqueles que estão vestindo a camisa. Quem honra, quem luta, quem briga, quem dá o coração, quem dá a alma, merece o nosso aplauso. Recuperem essa confiança nossa. A vitória de hoje não foi mais do que obrigação de vocês. Não precisa ir torcedor toda semana ao CT para dizer a vocês. Sejam inteligentes e façam da profissão de vocês uma alegria, um júbilo, de quando vocês pararem, vocês terem, como disse o Fabinho da Força Jovem, no dia 21, entrando para a história do clube. É só uma questão de tutano, amigo, de inteligência. Corram, se doem, vocês são bons, não são ruins. E deixa que a torcida carrega, porque a torcida do Vasco é a maior torcida desse país. Em termos de apoio, em termos de garra, não há igual. Tenha-nos ao lado de vocês e não contra vocês. Como disse também o pessoal da torcida, porque nessa queda de braço, vocês vão perder. Porque vocês vão embora. A torcida fica e o Vasco fica para sempre. Baixar a bolinha, descansar que o jogo hoje foi duro. Terça-feira de novo, jogar bem. Se preparar para o jogo do Fluminense. De repente dar um jogo mais aí para o Paulinho, que entrou bem. Um pouco mais para o Thiago Mendes. Dar uma mexida no time. E fazer o Vasco jogar. Terminar em Belo Horizonte, de repente já resolvido, com jogadores poupados, e dia 11 cair dentro do Fluminense, que está animado, está feliz, está confiante. Vem na gente. Vem. Vem que a gente está acostumado a bater em vocês. Roda a vinheta e a gente vai começar o pós-jogo. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.